A famigerada força centrífuga. E por que famigerada força centrífuga? Porque a força centrífuga, as pessoas, elas sentem a força centrífuga quando elas estão numa trajetória curvilínea, digamos assim. Isso pode acontecer, como eu coloquei aqui no exemplo, em brinquedos de parque de diversões, porque boa parte dos brinquedos nos parques utilizam, né, como o meio de causar emoção a rotação. Então nós temos muita força centrífuga, que é uma força fictícia, nos parques de diversão, tá? Mas também qualquer movimento rotacional em que o observador ele esteja sofrendo a rotação, ele vai, de certa forma, sentir essa força centrífuga que nós colocamos aqui como uma força fictícia. Mas por que uma força fictícia? Porque a força, né, centrífuga, primeiro ela é chamada de uma força inercial, tá? Uma força inercial. E ela aparece somente nos referenciais não inerciais. Professor Carlos, eu não sei o que é um referencial não inercial. Então vamos relembrar. Um referencial não inercial é um referencial em que existe aceleração. Por exemplo, se você está dentro de um carro e esse carro está acelerando, está aumentando ou diminuindo de velocidade, você está dentro desse veículo, você está num referencial não inercial, certo? E quem se encontra num referencial inercial, esse referencial ou ele está em movimento com velocidade constante ou ele está em repouso, certo? Então aqui a gente fez já a definição do que seria o referencial não inercial e o referencial inercial. Agora veja só, por que a força centrífuga é uma força fictícia? Porque a força centrífuga, como eu coloquei aqui, ó, ela está em desacordo com a terceira lei de Newton. Bom, a lei de Newton diz que para toda ação existe uma reação. Então observe que quando você está numa situação, como eu demonstrei aqui, ó, a pessoa sente a ação da força centrífuga a puxando para fora. Se a pessoa sente a força centrífuga puxando ela para fora, pela terceira lei de Newton, precisa existir necessariamente uma força de reação, onde essa pessoa reage e empurra algo para dentro. Mas a pessoa ela não empurra absolutamente nada para dentro, tá? Para dentro da curva. Então, observe que, sob esse aspecto, nós não teríamos aqui um par-ação-reação. A força centrífuga seria uma força única atuando, mas as forças do universo, elas só existem em pares. Uma força não existe isoladamente. Não tem, em nenhum caso, em nenhuma hipótese, não tem de jeito nenhum a possibilidade de uma força existir isoladamente. As forças existem sempre em pares. E por isso, a força centrífuga acaba sendo uma força fictícia, onde, por incrível que pareça, quando a pessoa se encontra numa situação como essa, ela tem essa sensação nítida de que ela está sendo puxada para fora. E o que de fato acontece, se, por exemplo, o balanço arrebentar, ela não será lançada na direção radial e ela sairá sim, mas tangente à trajetória, porque o seu vetor velocidade assim apontava, tangente à trajetória. Né? Deus queira que não aconteça com ninguém uma situação dessa, de arrebentar um balanço aí num parque de diversões. Isso aí é uma verdadeira tragédia, tá? E agora deixa eu apresentar uma curiosidade para vocês, porque olha só. Quando a gente considera, então, o nosso sistema, né, o nosso planeta Terra, nós estamos em movimento ao redor do Sol, num movimento acelerado. A Terra está em rotação em torno do seu próprio eixo, influenciado, inclusive, pelo movimento da Lua, num movimento também acelerado. Isso significa
o quê? Que nós pertencemos a um referencial não inercial. Mas por que a gente não sente o efeito da força centrífuga se nós fazemos parte de um referencial não inercial? E para se ter ideia, tá? A velocidade de translação da Terra em torno do Sol é de 30, no caso, quilômetros por segundo. Então, quer dizer, é uma velocidade estupidamente alta. Mas a gente não sente o efeito da força centrífuga, tá? Então, isso, né, acontece porque a gente está inserido dentro desse contexto da Terra. E a gente, então, não vai sentir aí o efeito da força centrífuga. Então, é praticamente impossível sentir o efeito da força centrífuga, tá? Por causa desse movimento aí acelerado que ocorre com o planeta Terra. Mas, para não dizer que não há, né, para ficar aquele quase, a força das marés acaba sendo um efeito que tem a ver com, né, esse movimento, no caso, acelerado. Tá? A mudança na força das marés tem a ver com esse movimento acelerado. Tá ok? Então fica aí como curiosidade, porque a Terra está com uma velocidade, já tem uma velocidade altíssima, está num movimento acelerado, mas a gente não sente nenhum efeito disso aí. E agora vamos lá, o que é a força centrípeta? Tá? A força centrípeta, então, ou força resultante centrípeta, ela é a força responsável por mudar a direção da velocidade dos corpos. Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Nós temos, então, para a velocidade, uma direção, um sentido e um módulo. Mesmo que a velocidade de um corpo permaneça constante, se ele está no movimento curvilíneo, ele está sujeito a uma força centrípeta, porque a sua velocidade está mudando constantemente de direção ao longo de uma curva. Então, é muito importante essa compreensão. Tanto que eu escrevi aqui, ó, a força centrípeta, ou força resultante centrípeta, é a força responsável por mudar a direção da velocidade de um corpo no decorrer do seu movimento, certo? Aqui nessa figura, vamos entender então, nós temos em azul, todo tracejado, a trajetória descrita por um corpo qualquer. Observe que eu peguei alguns pontos aqui em específico para mostrar o seguinte. A força centrípeta, ela aponta para o centro da curvatura, tá? Portanto, ela pode ser dita como sendo radial. Então, a direção é radial porque aponta para o centro da curvatura e a velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, observe aqui que nós temos a direção aqui, que, pelo menos no meu desenho, seria vertical para a força centrípeta, com sentido para baixo. Já, num segundo ponto, nós temos praticamente a mesma direção, só que o sentido para cima. No terceiro ponto, a mesma coisa, e aqui já uma leve inclinação, já numa nova direção, tá? E, portanto, num sentido diferente dos anteriores. E observe aqui que a velocidade sempre perpendicular à força centrípeta. Então, nós temos uma mudança na orientação da velocidade. Inclusive, a velocidade aqui eu procurei representar em vários pontos diferentes, pontos onde nós tínhamos a força centrípeta e até uns pedacinhos de reta, onde a velocidade está aqui representada em roxo, mas com característica o quê? Tangente à trajetória, tá? Então, a força centrípeta ela é radial, sempre vai apontar para dentro da curva e, né, ou aqui, ó, sentido para o centro da curva, para dentro, e a velocidade vai ter essa característica de sempre ser perpendicular, o vetor velocidade sempre ser perpendicular ao vetor força centrípeta. E lembrando que a direção desse vetor velocidade, a direção do vetor velocidade
é alterada pela atuação da força resultante centrípeta. A quantidade da velocidade, que seria o módulo, é alterado por uma aceleração tangencial, enquanto que a força centrípeta é responsável pela mudança da direção do vetor velocidade. Bom, agora observa o seguinte. Como que nós calculamos a força centrípeta? No canal do Physics in Box, eu não vou fazer isso aqui nessa aula hoje, tá? Mas no canal do Physics in Box, nós temos uma aula que faz a dedução da equação da força resultante centrípeta. Então lá eu coloquei uma aula em específico para os mais interessados, que mostra a dedução dessa equação da força resultante centrípeta. Então veja só, a equação da força centrípeta é dada por m vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Observe aqui, deixa eu pegar minha mesinha, tá? Então, vamos lá, deixa eu pegar minha mesinha, deixa eu trazer para cá. Observe aqui o seguinte, estou procurando a minha caneta aqui, galera. Tá aqui, canetinha achada. Observa aqui que, de acordo com a segunda lei de Newton, então nós temos o seguinte, que a força centrípeta, ela tem que ser massa vezes aceleração, no caso centrípeta. Observe, então, eu vou colocar para cá, tá? Observe, então, que a aceleração centrípeta é justamente o termo v ao quadrado dividido pelo raio. Então, a aceleração centrípeta é igual à quantidade v ao quadrado dividido pelo raio, certo? Bom, galera, o negócio é o seguinte. Muitas vezes é apresentado vários casos de força resultante centrípeta. Aqui hoje nós estamos programados com 4 questões sobre força centrípeta, então eu vou tomar um caminho diferente. Eu não vou apresentar todos os casos, porque na verdade nós teríamos uma quantidade muito grande de casos de força centrípeta. Mas o mais importante que eu julgo aqui é nós termos conhecimento da equação da força centrípeta, que eu já estou apresentando para vocês, mv ao quadrado dividido pelo raio, e nos problemas a gente identificar, veja bem o que eu estou falando, nós identificamos qual força, qual conjunto de forças, ou a somatória de forças, que, nesse caso, faz o papel de resultante centrípeta. Se nós conseguirmos determinar qual força ou conjunto de forças, né, associação, somatória de forças, que estão ali exercendo o papel de resultante centrípeta, e conhecendo a equação da força centrípeta, que é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, nós conseguimos resolver os problemas tangentes ao conceito de força centrípeta. Tudo bem? Então, olha só, vamos ao nosso primeiro problema, onde, nesse problema, nós temos o seguinte. A pergunta é, qual a velocidade aproximada da Lua orbitando a Terra? Considere os seguintes valores aproximados. Então, a massa da Terra, 6 vezes 10 a 24 kg. A massa da Lua, 7,5 10 a 22 kg. A distância entre a Terra e a Lua, 4 vezes 10 a oitava metros. Tá? E a constante gravitacional, 6,7 10 a menos 11 newton vezes metro ao quadrado, dividido por quilograma ao quadrado. Então, olha só. Quando a Lua orbita a Terra, tá? Na verdade, existe um centro de massa em comum entre a Terra e a Lua, e a Terra e a Lua orbitam em torno desse centro de massa. A realidade é isso que acontece, tá? Um centro de massa entre Terra e Lua, e ambos os corpos orbitando, então, em torno desse centro de massa. Além do translado, né? Além do translado aí, ao redor do Sol. Mas então, vamos lá. Nesse caso aqui, nós temos esses valores que foram fornecidos, tá?
E o que a gente sabe que existe entre a Terra e a Lua? O que existe entre Terra e Lua é uma força gravitacional. Então, nós dizemos que a Terra atrai a Lua, mas a Lua é atraída pela Terra. Então, nós temos aqui ó, uma força gravitacional. Uma força gravitacional, Fg. E essa força gravitacional é uma força de campo, ou seja, que atua à distância, é uma força de mesma intensidade, que de acordo com a terceira lei de Newton, nós temos aqui um para-ação-reação. Mas observe que se nós pegarmos a órbita lunar, né, e considerarmos aqui como sendo exatamente circular, nós temos o quê? Uma força gravitacional que aponta para o centro dessa circunferência. Então, essa força gravitacional, ela faz o quê? Ela faz o papel de força resultante centrípeta nesse caso. Neste, então, exercício, eu parto do princípio, tá? Eu parto do princípio, então, para a solução, que a força gravitacional, ela é igual, ou ela é a resultante centrípeta. Mas a força gravitacional, apesar de a gente não ter tido ainda a nossa live sobre gravitação universal, eu vou colocar aqui a equação. Então, eu vou utilizar aqui ó, para a Terra M maiúsculo e para a Lua M minúsculo, certo? Então, eu tenho constante gravitacional G, massa da Terra, massa da Lua, distância que separa a Terra e a Lua elevado ao quadrado. Isso é igual à força resultante centrípeta, né, que aqui atua sobre a Lua, que seria massa da Lua, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Certo? Nesse sistema aqui, o que nós estamos considerando? Nós estamos considerando somente aqui a Lua orbitando em torno da Terra. Essa é a nossa consideração, beleza? A Lua orbitando como se a Terra estivesse fixa numa posição e a Lua orbitando em torno da Terra. A nossa distância, então, aqui seria a distância entre centros, tá? Aproximadamente aqui 4,10 metros. Mas observe que nós podemos simplificar aqui a massa. Então, a massa a velocidade que a Lua orbita em torno da Terra é independente da massa da Lua. Observa aqui. Na verdade, isso aqui é uma teoria relativa a satélites, né? A velocidade de satélites é independente da massa do satélite. Quando a gente pensa em satélites aí, por exemplo, que orbitam a Terra, o nosso satélite natural é a Lua, mas nós temos os nossos satélites daí artificiais. E aqui, essa distância e esse raio correspondem, na verdade, à mesma grandeza. Então, eu posso simplificar aqui esse quadrado com esse R que nós temos aqui. Observe que, então, a constante gravitacional vezes a massa da Terra sobre a distância, isso aqui será igual a velocidade que nós procuramos elevado ao quadrado. Tá ok? Bom, aqui, pessoal, para desenvolver com um pouquinho de calma aí, tá? Eu vou utilizar esse espaço aqui, tá? Vou utilizar esse espaço aqui. Então, vamos lá. A velocidade será igual. Olha só. Nós temos, então, aqui, raiz de G, 6,7. (10⁻⁻11), que multiplica a massa da Terra, 6, 10 a 24. Tá? Isso aqui sobre a distância, 4, 10 oitava. Essa velocidade, então, pessoal, ela vai ficar o seguinte, olha só. Quando nós multiplicamos 6,7 vezes 6, isso aqui dá praticamente... eu tenho o valor aqui, ó. Dá 40,2. Quando eu divido por 4, tá? Quando eu divido por 4, 6,7 multiplico por 6, depois divido por 4. Eu vou ter 10
10,05. Isso multiplica. Observe que 10 é a oitava lá no denominador. Se eu lanço para o numerador, ele vem como 8 negativo. Com 11 fica 19 negativo. Só que eu tenho 10 a 24 positivo. Isso significa que eu passo ainda a ter 10 a quinta. Isso aqui dentro da raiz. E essa velocidade, quando nós, então, desenvolvemos 10,05 vezes 10 a quinta, tá? Nós temos aqui, extraindo a raiz, uma velocidade de 1002,5 metros por segundo, tá ok? Mas eu não vou deixar aqui em metros por segundo, eu vou colocar em quilômetros por hora. E para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6, correto? Isso faz com que tenhamos uma velocidade, então, também tem um valor aqui calculado de 3.608. Entenda que isso aqui, né, é um valor aproximado da velocidade da Lua, 9 quilômetros por hora, orbitando em torno do nosso planeta Terra. Então tá aí. Observe que nós conseguimos determinar a velocidade da Lua através do cálculo de força centrípeta, entendendo que a força gravitacional entre a Terra e a Lua faz o papel de força resultante centrípeta. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Seguinte, galera, tendo dúvidas, tá? Escreve aí que a gente responde. Eu estou aqui acompanhando o chat, se aparecer dúvidas aí, a gente vai responder, tá ok? Então é o seguinte, vamos para uma segunda questão, tá? Essa segunda questão, então, ela é um pouquinho longa aqui no enunciado. Vamos ler a primeira parte e responder o primeiro item. Então, nessa questão, nós temos o seguinte. Um engenheiro civil, trabalhando em um projeto de construção de estradas, faz algumas hipóteses. Considera que um carro de massa 1.200 kg transita por uma estrada plana e horizontal, e ao realizar uma curva, descreve uma trajetória circular de raiz 100 metros. A velocidade do carro é constante e em módulo igual a 90 km por hora em toda a curva. Então, ele mantém a velocidade constante em toda a curva. Se necessário, adote G igual a 10. E na letra A, o que vamos fazer? Vamos calcular o valor da força centrípeta atuante sobre o carro. Bom, essa força centrípeta aqui do item A é um cálculo direto, é uma aplicação direta, tá? Então, peraí, só um pouquinho. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trazer essa figurinha para cá. Isso, assim a gente ganha espaço. No item A, nós, então, consideramos a força centrípeta, aplicação direta, ela é a massa, a velocidade do móvel ao quadrado, dividido pelo raio. Desse modo aqui, a força centrípeta seria, observe que a massa são 1.200 kg, 1.200 kg, a velocidade, 90 km por hora. Então, 90 km por hora, o que você vai fazer? Você não vai substituir 90, você vai dividir por 3,6. Eu até vou puxar aqui ó, uma setinha. Essa velocidade de 90 km por hora corresponde a 25 metros por segundo. Aí, estamos utilizando na unidade correta. Então, nós temos 25 elevado ao quadrado sobre o raio de 100. Aqui, gente, nós podemos simplificar esses dois zerinhos com esses dois zerinhos, tá? E nesse caso aqui, eu teria 25 ao quadrado, tá? 25 ao quadrado, que dá 625 multiplicado por 12. E isso me dá uma força centrípeta calculada de 7.500 newtons. Isso é, no caso, para nós, o item A. Tá ok? Isso é, no caso, para nós, o item A. Bom, observe que essa força centrípeta calculada corresponde aqui à imagem do carro fazendo a curva. Ela aponta radialmente para o centro e a velocidade de 90 km por hora do veículo é o que? Perpendicular à força centrípeta. Aqui nós temos a imagem perspectiva, né? Então não aparece exatamente 90 graus.
mas essa velocidade aqui ela é tangente à curva e tangente à trajetória e perpendicular à força centrípeta. Onde no primeiro item nós temos uma força centrípeta de 7.500 newtons, tá? Para os próximos dois itens, nós vamos precisar de uma nova tela. Porém, vamos ver o que está sendo pedido aqui no item B. Então ele fala, considerando o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista 0,80. Então nós devemos levar em conta esse valor, tá? De força de atrito. Aí ele fala, calcule o valor máximo da força de atrito estático que pode ser exercida pela estrada sobre o carro. E daí a pergunta o carro conseguirá fazer a curva nessa velocidade? Será que esse carro é capaz de realizar a curva com essa velocidade de 90 km por hora? Porque nós levamos em conta a massa do carro, sua velocidade e o raio, e chegamos à conclusão que a força centrípeta seria de 7.500 newtons. Mas, será que quando o carro entra na curva, nós temos uma força centrípeta sobre ele de 7.500 newtons? Então, observa o seguinte, vamos lá. Eu vou considerar aqui, tá? Então, uma tela em branco. E eu quero que você considere o seguinte. Deixa eu colocar, nesse caso aqui, pegando minha canetinha. Eu tenho aqui o traçado da curva. Eu tenho aqui o traçado, então, no caso, da curva. E eu tenho aqui o carro que está executando a curva, certo? Nossa, esse é o carro, tá? Aí o que acontece? Gente, aqui está a velocidade, tangente à trajetória, tá? O que acontece é que o que mantém o carro na pista é uma força de atrito estática entre os pneus e a pista. Essa força de atrito é uma força de atrito lateral e a gente considera como uma força de atrito estática. Então, essa força de atrito, ela atua lateralmente nos pneus e ela está aqui, ó. Só que essa força de atrito, o que acontece com ela? Ela é a única força que atua radialmente. Mas essa não é a única força que atua sobre o carro. Lembre-se que existe aqui a força peso vertical para baixo e o asfalto empurrando o carro verticalmente para cima, com a normal, tá? Então tem aqui, ó. Eu tenho essas forças atuando. Só que o movimento do carro ao longo da pista é garantido pela força de atrito que é plana, como aqui, né? A superfície de movimento do carro. As forças, no caso, normal e peso, elas se equivalem e se cancelam, tá? Então eu tenho aqui essa força de atrito atuando radialmente. Nesse caso aqui, o que nós consideramos, tá? Só colocando aqui esse aqui, o item B, que no caso aqui, a força centrípeta, ela é a força de atrito. A força de atrito é a resultante centrípeta. Nesse caso, a força centrípeta, então, seria o coeficiente de atrito vezes a normal. Mas observe que eu já mostrei que normal e peso se equivalem nesse tipo de situação, tá? Com o movimento do carro na pista plana, mesmo que em movimento curvilíneo, tá? E, desse modo, eu posso dizer que força centrípeta, então, é o coeficiente de atrito vezes a massa vezes a aceleração da gravidade. Aí o nosso problema ficará, bom, o texto sugere um coeficiente de 0,8. Uma massa de 1.200, a gravidade de 10. Observe que esse produto ele é igual a 0,8 vezes 1.200 vezes 10 a 9.600 newtons. Veja, o que nós acabamos de encontrar na condição colocada para um coeficiente de atrito estático de 0,8, isso significa que esse é o valor máximo de força centrípeta que garante esse carro na pista. Agora observe que foi pedido para fazer uma comparação em relação ao primeiro item. Se com a velocidade de 90 km por hora ele consegue fazer.
nós calculamos para essa velocidade de 90 km por hora, que vale 25 metros por segundo, uma força centrípeta de 7.500 newtons, que é inferior à força limite de 9.600. Então, aqui nós temos uma resposta que é sim. Esse carro, ele consegue executar o traçado da pista, tá ok? Vamos ver o item C. Nesse item C, então, vamos voltar aqui para ver o que ele coloca. Nós temos o seguinte, ó. Em dias de chuva, carros com pneus próprios para pista seca conseguem fazer a curva sem derrapar, a uma velocidade máxima igual a 72 km por hora. Nessas condições, calcule o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista. Então, né, foi colocado aqui pelo texto que nos dias de chuva, os carros, mesmo com o pneu para pista seca, né, muitas vezes conseguem executar a curva, e aqui nesse caso, ele está conseguindo executar com uma velocidade de 72 km por hora. Qual seria esse coeficiente de atrito? Tá? Nesse caso aqui, nós partimos então da mesma linha de raciocínio, de que a força centrípeta, a força resultante centrípeta, é, no caso, a força de atrito, certo? E aqui, então, o que nós temos como força resultante centrípeta? Massa, velocidade do veículo ao quadrado, dividido pelo raio. A força de atrito nós já desenvolvemos como coeficiente de atrito vezes massa, vezes aceleração da gravidade. Observe que essa é uma situação que independe da massa do corpo. Então, poderia ser um carro, poderia ser uma bicicleta, poderia ser um caminhão, todos exatamente na mesma condição, tá? Então, aqui nós passamos a ter o seguinte, que velocidade ao quadrado é, na verdade, o coeficiente de atrito multiplicado pela aceleração da gravidade multiplicado pelo raio da pista. E nós vamos dar continuidade ao nosso problema aqui em cima, ó. Então, observe que velocidade ao quadrado, tá? Opa, nós temos o valor da velocidade, né? Então, peraí. Nós temos o valor da velocidade. Deixa eu... Opa! Apagando aqui. Essa velocidade é quanto? 72 km por hora. Só lembrando que uma velocidade de 72 km por hora, você vai dividir por 3,6, corresponde a 20 metros por segundo, tá? 20 metros por segundo. Agora retornemos, tá, ao nosso cálculo e temos 20 ao quadrado igual ao coeficiente de atrito, multiplicado pela aceleração da gravidade, que é 10, vezes o raio. O raio aqui é de 100 metros. Já estava esquecido do valor do raio, né? Mas beleza, a gente vai lá, resgata 100 metros. Observe que 20, quando eu levo ao quadrado, é 400, que ficará dividido por 1.000. Isso é igual ao coeficiente de atrito estático. Podemos simplificar aqui, 2 zerinhos e aqui 2, 4 divididos por 10. Temos um coeficiente de atrito de 0,4. Lembrando que coeficiente de atrito é uma grandeza o quê? Adimensional, não tem unidade, porque é uma razão entre duas forças. Tudo bem? Tranquilo? Então vem comigo. Esse exercício aqui é um exercício sobre pêndulo cônico, tá? Um exercício sobre pêndulo cônico. Ai, 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 como é que fica a força centrípeta num pêndulo cônico, hein? Como que a gente chega no valor da força centrípeta? Pessoal, então, o pêndulo cônico corresponde ao quê? Corresponde ali a um objeto que, né, que está preso por uma corda e a gente faz girar. É como se aqui, como se a minha caneta fosse a corda e tivesse um objeto preso na ponta. Como você vê ali, aquela bola presa por aquela corda é posto para rotacionar. Nesse caso aqui, gente, nós vamos fazer uma coisa que eu já fiz em aulas anteriores. Diagrama do corpo livre, certo? Então, nós vamos fazer aqui o diagrama do corpo livre. Então, nós temos aqui uma força de tração atuando
aqui onde a corda prende na bola. E essa bola, ela sofre uma atração gravitacional pela Terra. Então, nós temos aqui uma força peso. Aí o negócio é o seguinte. Tem mais forças? Não. São só essas duas? Só essas duas. Mas a força centrípeta não aponta para o centro? Aponta para o centro. Nem tração, nem peso apontam para o centro. Então não tem força centrípeta? Tem força centrípeta. A força centrípeta corresponde à soma da tração com o peso. Nós fazemos aqui a soma vetorial da tração e do peso. E, no caso, essa soma vetorial corresponde à força resultante centrípeta, certo? Então, é isso que nós temos como a força centrípeta. Ou também podemos considerar, mas eu não vou por esse caminho, tá? Poderíamos considerar aqui, se nós fizermos a decomposição da força de tração, nós poderíamos considerar como sendo a força resultante centrípeta a componente horizontal da tração, que eu chamaria de Tx. Tá? Mas, como eu disse, eu vou aqui por um outro caminho. Eu vou utilizar aqui a regra do paralelogramo. Tá? Então, na regra do paralelogramo, o que eu traço? Aqui eu vou traçar uma reta paralela ao peso e que passa pela extremidade do meu vetor tração. Então, seria isso aqui. Tá? Saiu que uma beleza, olha só, né? Que coisa mais reta. Traço aqui uma reta paralela à tração, que passa pela extremidade do peso. E está aqui. E a nossa força centrípeta, gente, ela estaria então aqui. Essa é a nossa força centrípeta. Aí você pode estar se perguntando, tá, tudo bem, mas como que eu calculo isso? Né? Observe que aqui nós temos que ainda pensar no seguinte. Nesse triângulo que nós temos aqui, tá? Deixa eu colocar aqui no nosso triângulo, então nós temos o seguinte. Nós temos aqui o peso. Nós temos a força centrípeta. Tá? E nós temos... peraí, só deixa eu acertar o lado aqui. Na verdade, eu podia dizer que é o lado oposto, mas daí poderia causar confusão, tá? Então, deixa eu colocar esse peso no nosso lado correto, de acordo com essa figura. Porque eu poderia perfeitamente colocar no lado oposto e daí funcionaria do mesmo jeito, tá? Mas, para não confundir você, deixa eu colocar aqui o peso. O que eu fiz? Eu só estou apenas pegando os mesmos vetores, tá? É como se eu pegasse com a mão, ó, e fizesse o transporte aí desses vetores, não mudando a direção, não mudando o sentido, nada disso. E aqui está a tração. Gente, agora observa o seguinte. O ângulo de 45 graus, ele existe entre quem? A vertical e o fio. O peso é vertical e a tração nós temos aqui no fio. Logo, esse aqui é o nosso ângulo de 45 graus. Tá? Aí nós vamos olhar o problema. Ele fala que o pêndulo cônico apresentado na figura. Abaixo a bolinha descreve o movimento circular uniforme no plano horizontal. Tá? É um MCU que ela está descrevendo aqui. O comprimento da trajetória da bolinha é de aproximadamente 62,8 metros. Então, atenção, ó, essa trajetória, que é uma circunferência, tem 62,8 metros, comprimento da circunferência. E o ângulo formado entre o fio pendular e a vertical é 45 graus, que é o mesmo ângulo que eu já mostrei que está aqui. Considere gravidade 10, a aceleração da gravidade na verdade. E aqui faltou ó, o π 3,14. Nessas condições, a velocidade escalar da bolinha é aproximadamente. Então o negócio é o seguinte, presta atenção aqui, tá? Para determinar essa velocidade da bolinha. Primeira coisa, se nós olharmos aqui nessa figura, nós não temos nada sobre a tração.
Apenas que existe esse ângulo de 45 que traciona o fio, mas não tem um valor de tração. Mas, nesse caso aqui, tá? Apesar de não ter a massa da bolinha, eu tenho aqui a aceleração da gravidade. E o peso ele é dado em função da aceleração da gravidade, certo? Observe que desse triângulo retângulo, tá? Desse triângulo retângulo, eu consigo tirar uma relação trigonométrica em que, se eu relaciono peso com força centrípeta, né, tento aqui excluir a tração, ou não mexer na tração, eu enxergo o peso como, nesse triângulo, sendo um cateto, e a força centrípeta outro cateto. Opa, mas cateto e cateto se relacionam através da tangente. Então, a tangente de 45 graus, nesse caso, seria igual ao cateto oposto. E o cateto oposto ao ângulo é a força centrípeta, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso seria o peso, e a tração é a hipotenusa, mas a gente fugiu da tração, certo? Então, nesse caso aqui, observe que eu tenho tangente de 45, tá? Tangente de 45 é 1. Então, eu tenho 1. Esse peso eu vou tirar aqui desse denominador e lanço no lado esquerdo multiplicando. Então, eu tenho mg. A força centrípeta, mv ao quadrado dividido pelo raio. Simplifico a massa. Observe que, então, o problema não fornece a massa, no entanto, a gente não precisa da massa. Nós precisamos determinar a velocidade, tudo bem, então é a nossa incógnita. A aceleração da gravidade é 10, mas nós não temos o raio, nós temos o comprimento do fio, o raio não. Mas nós temos o comprimento da circunferência. Nesse caso aqui, nós sabemos, vou fazer aqui, aproveitando esse cantinho, que o comprimento da circunferência é 2π, que multiplica o raio. E o comprimento da circunferência é 62,8 metros. Tá? Isso é igual a 2π. Mas se π é 3,14 e está multiplicado por 2, eu tenho 6,28 que multiplica o raio. Observe que 62,8 é 10 vezes maior que 6,28. Então, na simplificação, eu terei 10 e eu terei 1. O que me dá um raio igual a 10 metros. Então, agora eu tenho um raio igual a 10 metros. Observe, então, que o meu cálculo seria 10 que multiplica 10, que é igual a velocidade ao quadrado. Sendo assim, acompanhe minha setinha aí, 100, tiro a raiz, chego numa velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Então, olha só, esse problema, pessoal, eu acho um problema muito interessante. Por quê? Porque observe que nem a tração, nem o peso, que eram as duas forças que atuavam sobre o corpo, elas estavam apontando para o centro da circunferência. E no caso, então, não é que nós não tínhamos força centrípeta. A força centrípeta, né, o próprio nome fala, força resultante centrípeta. Então, quando eu fiz a soma de tração com o peso, a soma vetorial, o que seria a minha resultante dessa soma, que aqui foi feito pela regra do paralelogramo, corresponde à força centrípeta. Tá? E aí a gente, nesse caso, conseguiu colocar num triângulo retângulo pela relação trigonométrica da tangente. Então, nós vimos que a tangente do ângulo de 45 é o cateto oposto, força centrípeta, pelo cateto adjacente, peso. Abrimos essa conta, simplificamos o que era necessário, calculamos através do comprimento da circunferência o valor do raio, e aí, fazendo a substituição, encontramos a velocidade de 10 metros por segundo, certo? Então, tá aí. E agora, galera, vamos nessa aula. A última questão que foi programada, tá ok? Olha só, nessa questão, é uma questão que fala aqui de uma montanha-russa. Não sei se aparece bem na imagem, acredito que sim. Considere que numa montanha-russa
de um parque de diversões, os carrinhos do brinquedo de massa total m passem pelo ponto mais alto do loop, de tal forma que a intensidade da reação normal nesse instante seja nula. Então ele está falando uma coisa muito importante para nós, tá? Que a reação normal nesse instante é nula, quando passa no ponto mais alto. Adotando R minúsculo como raio do loop e G, a aceleração da gravidade local, podemos afirmar que a velocidade e a aceleração centrípeta sobre os carrinhos na situação considerada valem respectivamente. Então a nossa resposta aqui, ela é por desenvolvimento algébrico, tá? Considerando no ponto mais alto, então, o que acontece? Nós temos aqui um trilho que ele corresponde a um trilho curvilíneo, praticamente circular. Vamos pegar aqui e considerar, ele fala sobre todos os carrinhos, mas nós temos que considerar como se todos os carrinhos tivessem concentrados ali num ponto material. Então, esses carrinhos possuem, considere como todos os carrinhos concentrados no ponto material, tá? Então, esses carrinhos possuem massa, consequentemente são atraídos pela Terra, e nós temos vertical para baixo, espero que apareça aqui o meu vetor em verde, peso. Agora observe que esses carrinhos, eles estão passando aqui pela parte interna do trilho. Existe uma força de contato e os carrinhos são empurrados verticalmente para baixo pelo trilho. Então eu tenho aqui uma força também, que é a força normal. Observe que as duas forças apontam para o centro da curva, tá? As duas forças apontam para o centro. Quer dizer, então as duas forças estão fazendo o papel de resultante centrípeta nesse movimento. Nesse caso aqui, observe que eu posso então escrever o seguinte, que a força centrípeta é, no caso, a força normal somada à força peso. E então, nós temos aqui uma informação nesse problema que é muito importante, que diz que a reação normal, no instante que os carrinhos estão no ponto mais alto do brinquedo, ela é nula. Então, quer dizer, não está tendo força de contato entre os carrinhos e o trilho. Então, isso aqui é zero. Gente, aqui tem mais uma coisa interessante. Se essa força é nula, significa que os carrinhos estão com a mínima velocidade com que eles poderiam estar passando por esse ponto, tá? Por quê? Porque nós estamos na iminência de perda de contato entre os trilhos e o carrinho. Então, olha só, agora no nosso desenvolvimento nós sabemos que força centrípeta é o quê? Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. E o peso seria massa vezes aceleração da gravidade. Tá? Nesse caso aqui, então eu posso simplificar a massa, quer dizer, poderia ser de um carrinho ou de todo o conjunto, desde que a gente considere como sendo ali um ponto material. Nesse caso aqui eu tenho velocidade ao quadrado. O meu raio que divide na esquerda multiplica na direita vezes a gravidade. A velocidade é igual a raiz de RG. Agora preste muita atenção. Essa equação que eu acabo de encontrar, ela permite que se calcule, nos casos de montanha-russa, tá? Por exemplo, qual seria a velocidade mínima com que o corpo passa pela parte mais alta da trajetória. Isso quando passa interno. Essa situação aqui da montanha-russa é a mesma situação encontrada no globo da morte. Guarde bem essa informação. V igual a raiz de R vezes G. Ou seja, no caso do globo da morte era o raio do globo da morte, vezes a aceleração da gravidade, tira a raiz, dá a velocidade mínima para que o motoqueiro consiga passar no ponto mais alto do globo da morte. Então, raiz de R vezes G. Agora o negócio é o seguinte. Além de determinar essa velocidade, tem mais uma pergunta que é qual seria a aceleração centrípeta sobre os carrinhos na situação considerada. Veja só, tá? Eu
Deixa eu pegar uma nova tela aqui. Ele pergunta qual é o valor da aceleração centrípeta, tá? Qual é o valor da aceleração centrípeta? Só vou relembrar o seguinte, que nós temos o resultado da velocidade quando passa pelo ponto mais alto, na iminência de perder contato, raiz de R vezes G. Aqui, fazendo o desenho do nosso trilho. Então, está aqui o trilho. Você deve considerar que quando o corpo ele está, então, nessa posição mais alta, o corpo está aqui nessa posição mais alta, ó, o que acontece? Já vimos que a força centrípeta aponta verticalmente para baixo. A aceleração centrípeta ela é vetorial, bem como a força centrípeta. Aponta, então, na mesma direção e no mesmo sentido da força centrípeta sempre, porque senão não seria aceleração centrípeta. Então, nós temos aqui a aceleração centrípeta. Como eu mostrei no início da aula, a aceleração centrípeta ela é v ao quadrado dividido pelo raio. A aceleração centrípeta, então, nesse caso aqui, nesse caso em específico, seria a raiz de RG elevado ao quadrado dividido pelo raio R. Observe que a aceleração centrípeta, então, nesse caso aqui nós temos um cancelamento da raiz com esse quadrado, de forma que ficamos com R que multiplica G dividido por R, tá? Simplificando o raio, observe que a aceleração da gravidade, nesse caso, está desenvolvendo o papel de aceleração resultante centrípeta. Agora, não se esqueça de um detalhe. Por que deu aceleração da gravidade? Porque o carrinho está passando numa situação que está na iminência de perder contato. Então, aqui está na iminência de perder contato com o trilho. E nessa situação, lá no globo da morte vale a mesma coisa, a aceleração centrípeta acaba sendo o próprio valor da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, então, assume esse papel de aceleração centrípeta, tá ok?